Vocês já perceberam que tem gente que chega num lugar e parece que tem um poder invisível? Parece que elas chegam e de repente todo mundo presta atenção. Conseguem criar conexões, resolver conflitos e influenciar sem precisar fazer força. Muita gente inclusive pensa que isso é carisma natural, mas na verdade existe um nome para essa habilidade: inteligência social. E diferente da inteligência emocional, que é lidar com os próprios sentimentos e emoções, a inteligência social é a capacidade de compreender e navegar nas emoções e nos comportamentos dos outros. É a diferença entre ser apenas mais um e ser alguém que inspira confiança, proximidade e respeito. E o melhor, ela pode ser aprendida. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulto, podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, mas de uma forma realista. E eu, às vezes, não vou pegar na sua mão, não. Eu vou te dar um chacoalhão e um empurrão para você tomar aquela reação que vai guiar aí a tua vida. O meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram e TikTok é @AndréiaChociai. Vocês têm acesso a diversos outros conteúdos que eu sei que vocês vão gostar também. E se você está me assistindo pelo YouTube, aproveita, vamos ajudar a fazer esse canal crescer. Se inscreva e divulga para o máximo número de pessoas possíveis. Você sabe que no domingo eu postei um Reels falando um pouquinho sobre pessoas transparentes. A dificuldade que algumas pessoas mais transparentes, sabe aquela pessoa que você sabe quando você falou alguma coisa e desagradou ela, você sabe na hora. O rosto muda, a fala muda. Pessoas que você lê as emoções, comportamentos e sentimentos muito rapidamente. E eu tava falando um pouco sobre essa dificuldade que as pessoas mais transparentes têm de não ter a inteligência social necessária para as interações. Porque o problema de ser uma pessoa muito transparente é que o tempo inteiro as pessoas sabem o que se passa na sua cabeça e como você se sente. E qual que é o problema disso? Que isso nem sempre é usado para o bem. Nem sempre as pessoas pensam, falei isso e a Andréia não gostou, então não vou falar mais. Não. Geralmente é aquele teu inimigo que fala, a Andréia não gostou disso, então eu vou macetar nesse ponto até ela surtar. É geralmente isso que acontece, a pessoa conhece os seus gatilhos e não hesita em apertá-los. E aí eu expliquei um pouquinho sobre como algumas pessoas até chamam outras de falsas, quando na verdade ela só tem uma habilidade ali de ser cordial, de ser educada e ter mais inteligência social do que a gente. E eu levantei essa bola, inteligência social e tal. E aí eu queria muito falar sobre isso, porque com certeza eu já tive essa pessoa no trabalho, que era aquela pessoa, eu nunca vou me esquecer, uma pessoa que a gente costuma chamar de uma pessoa política. Então é aquela pessoa que ela tem sim os seus desafetos. Então eu tinha uma pessoa que eu trabalhava que ela tinha os desafetos dela, a gente tinha mais proximidade, então eu sabia dos desafetos. Mas não era todo mundo que sabia dos desafetos, só os mais chegados mesmo. E eu me lembro de ver ela lidando e interagindo com esses desafetos, sempre muito gentil, sempre muito cordial. E eu me lembro que ela chegava perto de mim e eu falava, fulana, como você consegue? Porque quando... Olha, eu posso tentar ser o mais educada possível, mas a minha cara vai ser muito deseducada. Eu não consigo nem cumprimentar a pessoa. E por alguns momentos eu até cheguei e falei assim, a pessoa é muito falsa. A pessoa tem que ser muito falsa. Mas aí quando você vai ver o sentido da palavra falsa, no real sentido dela, não é uma pessoa que trata os seus desafetos com gentileza ou com educação. Mas é aquela pessoa, pelo contrário, que vai lá, vai no desafeto e adula, e chama de melhor amiga, e maravilhosa, você é incrível, você é isso, isso e aquilo. E nas costas, desce a madeira. E a gente vai crescendo e vai ficando adulto e vai se dando conta disso, tá? Que nem tudo é falsidade. Que geralmente exige-se no convívio, principalmente falando de trabalho, de política. Saber transitar muito bem e não sair por aí erguendo afetos e desafetos à torta e à direita. Só que também tem casos de pessoas que não se aplica só a isso, mas você com certeza conhece alguém que é aquela pessoa que fala demais. Sabe a pessoa eu chamo de pessoa sem ponto e vírgula. Já emenda um assunto no outro e fala daqui, fala pelos cotovelos. E aí é aquela pessoa que geralmente as pessoas vão se afastando, não dão chance dela falar porque sabe que a hora que ela pegar na palavra, ela não larga mais. Ou então você tem aquele colega que tem uma dificuldade imensa de respeitar o limite dos outros. Todos nós já tivemos que lidar com pessoas
que é muito difícil ela entender que tem limite, que naquele determinado tem certas perguntas que a pessoa não pode fazer, que tem hora para certas brincadeiras. Ou então, você pode conhecer pessoas que elas parecem que não conseguem criar conexões. Com certeza você tem. Eu conheço aqui alguns de cabeça. Que parece que eles não conseguem criar conexões, ter pessoas em volta, porque daí você vai... Eu sempre falo assim, né? Com perdãozíssimo da palavra, tá? Não, vou até mudar a palavra porque é muito pesado, mas... Nunca defenda um lascado até você saber por que ela é lascado. E aí você vê que a pessoa ela não consegue estabelecer conexões, porque no fundo é uma pessoa que só fala sobre si. Em todas as interações, só fala sobre si. E a gente está falando aqui de pessoas, nós, seres humanos, que temos uma necessidade da interação social. Não é bom que o homem seja sozinho. E lá foi Deus e criou a Evinha lá para o seu Adão, porque não é bom para o homem que esteja só. O nosso cérebro é um cérebro social. Nós ficamos mais felizes com interações. Nós ficamos mais saudáveis com interações. Por mais que você diga, amo o meu silêncio, eu amo a minha paz, você provavelmente está dizendo isso porque você está extremamente estressado. Você está sobrecarregado. Então você precisa, num determinado momento da tua vida, desejar e ansiar essa pausa, até nas interações, porque você está sobrecarregado. Mas se você for pensar bem, a gente tem essa necessidade de interagir. Não é bom para o homem que esteja só, mas é bom que ele tenha os seus momentos de solitude. E aí entra esse conceito, porque a gente ouve muito falar da inteligência emocional. A inteligência emocional, você entender seus sentimentos, compreender e tal. Mas existe sim uma habilidade que, inclusive hoje, ela tem sido medida e levada em consideração na hora do mercado de trabalho, que é a capacidade da inteligência social. E são coisas que se complementam, mas elas são completamente diferentes, tá? Quando eu falo em inteligência social, eu tô falando de uma pessoa que ela tem a capacidade de perceber, de compreender e de interagir bem com outras pessoas. Então ela é uma pessoa que ela chega no lugar, ela percebe, compreende e tem essa capacidade de não só olhar para ela, mas olhar para os outros. Então essa pessoa, ela tem uma habilidade que eu costumo chamar, que é uma habilidade de ler sinais sociais. André, o que são sinais sociais? É o tom de voz de uma pessoa. São as expressões faciais de uma pessoa enquanto ela está falando. Porque a comunicação ela é verbal e não verbal. As pessoas falam aqui, gogó, a voz e tudo mais, mas ela também fala com o corpo. E tudo denuncia. Você já percebeu que tem pessoa que às vezes ela tá falando uma coisa, mas o corpo dela tá dizendo completamente diferente? Então essa pessoa que ela tem essa habilidade de entender e compreender os ambientes, ela analisa tom de voz, ela vê expressão facial, ela entende ali um pouco de linguagem corporal. Gente, olha, eu vou falar, um dos melhores livros que eu li, eu devia ter uns 15, 16 anos, que eu lembro que era na minha casa a dinâmica era mais ou menos assim. A minha mãe comprava um livro, ela dava pra mim, eu lia e aí falava, mãe, vale a pena ler, não vale a pena ler. E eu lembro que um dos livros que ela me trouxe, que uma amiga psicóloga dela tinha dado pra ela, era O Corpo Fala. E fala muito de linguagem corporal. E é sensacional esse livro, sensacional. Toda pessoa deveria ler. Então, essa pessoa, ela sabendo ler tom de voz, comunicação, ter essa percepção aguçada das pessoas, é uma pessoa que vai conseguir adaptar a comunicação dela. É diferente, pensa aquela pessoa... Já percebeu, tem gente que chega e ela começa a falar do negócio e ela não percebe que tá um clima pesado, que não tá uma hora pra brincadeira, sabe? Que às vezes você fala assim, fulano, segura um pouquinho, você não percebeu que o clima... Sabe? A pessoa que ela tem inteligência social, ela consegue ler o ambiente, adaptar a sua comunicação para diferentes contextos e ela também tem essa habilidade de construir relações mais saudáveis, relações mais light, relações mais tranquilas. Então não se trata de ser uma pessoa sempre simpática, tá? Não tô falando que é a pessoa que tem os seus desafetos, mas tá rindo o tempo inteiro e tá feliz o tempo inteiro. Mas é uma pessoa que geralmente tem um alto nível de empatia. Coisa assim que tá difícil no mercado. Item em falta no mercado, a empatia, né? Essa capacidade da gente se colocar no lugar do outro. A capacidade de ouvir para entender e não para se defender. Então, geralmente, é uma pessoa, ela não é só simpática, ela é uma pessoa mais empática. Ela é uma pessoa que tem autocontrole nas interações.
Então não é uma pessoa que vai explodir a qualquer momento, não é uma pessoa que vai ficar fazendo bico porque alguém falou algo que não desagrada. Geralmente é uma pessoa mais persuasiva. As pessoas a escutam porque ela consegue, aonde ela chega, desenvolver uma certa influência. Pessoas escutam ela e levam em consideração o que ela fala. E acabam sendo pessoas que têm uma capacidade de construir conexões extremamente genuínas com as outras pessoas. Tá? Inteligência social não é algo que eu criei aqui, vozes da minha cabeça, não. É um conceito antigo, é de um psicólogo americano, é o Tordinick, acho que era Edward Tordinick. É antigo esse conceito, mas é muito antigo mesmo, tipo assim, década de 20, década de 30. Ele descreve essa inteligência social como sendo essa habilidade de entender e de gerenciar outras pessoas. Depois desse tema, ele volta com mais força ainda na década de 90, quando o Daniel Goleman ele escreve um livro chamado Inteligência Emocional. E logo em seguida ele vai escrever um livro chamado Inteligência Social, porque ele liga como sendo a inteligência social um dos pilares da inteligência emocional. É sensacional esse livro, inclusive foi de lá que eu aprendi esse termo. Então não é algo que eu tirei da minha cabeça, não. Hoje muitos psicólogos, muitos líderes, treinadores e tudo mais usam esse conceito, então, para entender e para ser uma skill mesmo na hora do seu trabalho, mas também na hora das relações. Então, inteligência emocional basicamente vai ser eu lidar com as minhas próprias emoções, controlar as minhas reações e ter mais autoconsciência, enquanto a inteligência social vai ser essa habilidade de entender e navegar nas emoções do outro. De olhar, de ter intenções e expectativas no outro. Então, inteligência emocional eu falo sobre mim, inteligência social eu falo sobre relações. Entende a diferença? Então, é basicamente assim: inteligência emocional olha pra dentro, inteligência social olha pra fora. E aí você pode pensar assim: mas nem eu me entendo, eu vou tentar entender o outro. Precisa. Não tô falando que a gente tem que ir a cabo e a fundo de entender todas as emoções em específicos do outro, mas eu preciso ter uma habilidade para circular bem entre as pessoas, tá? Lembre-se sempre, gente, o ferro se afia com ferro. Uma pessoa fica melhor com outras pessoas, com o conselho de outras pessoas, com a ajuda de outras pessoas, com o suporte de outras pessoas, com o ensinamento de outras pessoas. A gente aprende muita coisa na inteligência emocional, assim, no autodesenvolvimento, se entendendo, olhando os próprios comportamentos, mas ainda assim a gente não vive num mundo umbiguista, onde eu tô dentro de mim e só convivo comigo, eu convivo com outras pessoas. E aí você me pergunta, tá, mas pra quê? Por que é importante eu ter inteligência social além do trabalho, além de estabelecer boas relações? Então a gente precisa entender que hoje o nosso mundo ele é hiperconectado. Tanto é que o que mais ganhou força dentre várias invenções que nós tivemos nas últimas décadas foram as redes sociais. Redes que me permitem a socialização, a relação com outras pessoas. Então as relações, hoje, se eu olhar a relação com o outro, saber lidar bem com os outros, saber fazer uma leitura de ambiente, ela importa tanto quanto uma competência técnica, por exemplo, na hora de procurar um emprego. Por isso existem algumas dinâmicas, por isso existem algumas entrevistas, onde recrutadores vão olhar a tua capacidade em se relacionar com o outro. É aquele velho ditado, você pode ser um excelente técnico, mas não dá pra você ser uma péssima pessoa. Coisa que eu fui durante muitos anos. Porque eu comprei a ideia, e aqui você vê a minha imaturidade, a minha pouca inteligência emocional de achar que, sendo uma boa profissional, muito competente, maravilhosa, incrível, eu poderia ser um lixo de ser humano. Não funciona. Não é assim. Pessoas muito piores tecnicamente com eu permaneceram e eu fui mandada embora. E eu tive que sair. E eu fui convidada a me retirar porque eu não tinha essa habilidade de inteligência. Eu não tinha, zero. Emocional, zero. Inteligência social, -1. Mas a pessoa com inteligência social desenvolvida, ela vai conseguir navegar melhor nos ambientes de trabalho. Então, sabe aquela pessoa que ela sabe se portar com o CEO e com o chão de fábrica?
Aquela pessoa que sabe falar aqui com a alta da hierarquia até lá a ponta da hierarquia, então ela circula muito bem. Geralmente são pessoas que têm sim relacionamentos mais saudáveis, e aqui a gente vai falar de amizade, de trabalho, de relacionamento amoroso, de namoros. Tem uma capacidade, a grande maioria acaba desenvolvendo uma inclinação para a liderança, porque consegue lidar bem com as pessoas sem ficar impondo autoridade. São pessoas que têm mais resiliência social, ou seja, aquela pessoa que ela não que ela seja mediadora de conflitos, mas ela vai se sair melhor num conflito. Não sai pior do que quando entrou. Não sai igual a gente, ai, por que eu falei aquilo? Por que eu reagi dessa maneira? Por que eu tive que falar? Entendeu? Ela tem essa resiliência social. Vai fazer você ser uma pessoa mais lembrada como agradável, como confiável. Ah, mas eu não ligo para o que os outros... Pois deveria, gente. E liga, tá? Liga. Lá no fundinho a gente sabe que liga. Ajuda a evitar, então, os conflitos desnecessários. E, cara, vai abrir portas. Abre porta no trabalho, abre porta nas interações, abre porta nas interações. Eu sempre falo, você quer se dar bem na vida? Faça boas relações. Tenha boas alianças. Eu sempre fui muito fã de, assim, você deixar muitas portas abertas por onde você sai. Muitas coisas eu consegui na minha vida de portas que eu abri há muito tempo lá atrás. Sendo uma pessoa melhor, sendo uma pessoa agradável, ajudando em algum ponto. Então, assim, se você olhar só pra você, você vai fechar portas. Porque você vai achar que o mundo é justo, que todo mundo te deve alguma coisa. Mas quando você tiver essa capacidade de olhar pro outro, de olhar pro ambiente, de perceber as situações, tua vida melhora. Mas melhora, assim, gente, num grau, assim, de sanidade. Tanto que eu postei esse Reels e até uma menina comentou, ela falou, cara, quando eu parei de ser tão transparente e simplesmente ser gentil, educada, cordial, virar as costas e ir embora, minha vida, assim, melhorou um absurdo. Tá, Andréia, mas como é que eu desenvolvo isso? Como é que eu desenvolvo inteligência social? Não dissocia, tá? Você vai ser uma pessoa com muita inteligência social se você cuidar do seu processo de autoconhecimento, a.k.a. inteligência emocional. As duas coisas andam juntas. A pessoa que se conhece muito bem, a pessoa que tem inteligência emocional, ela vai desenvolver rapidamente inteligência social. Porque quando a gente se compreende, quando eu entendo as minhas próprias emoções, quando eu saco quais são os meus gatilhos, quando eu saco por que eu tenho esse padrão de comportamento aqui, eu vou aprender a me colocar na minha insignificância para não culpar o outro por coisas que sejam minhas. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu consigo também regular as minhas emoções. Não é qualquer coisa, não é qualquer fogo que me queima, sabe? Porque a pessoa vai falar assim, mas a Andréia, a Andréia é uma pessoa, ela é muito ríspida, ela é muito grossa. Sou, infelizmente, sou. Tenho tentado tratar, tenho tentado sempre mudar, porque a gente é evolução, mas sim, algumas vezes eu ainda vou ser um tanto quanto rude. Deixa eu tirar aqui, que vocês estão vendo, tá aparecendo aqui, a televisãozinha ligada aqui, tá de fundo, ruidinho de fundo. Mas não quero que vocês se peguem aqui no Terra Nostra, que tá começando. Deixa eu tampar aqui pra vocês só prestarem atenção em mim. Então é indissociável, gente. Inteligência emocional anda junto com social e uma é pilar da outra. Segundo ponto, isso é muito bom, né? Que é a observação ativa, tá? Geralmente você vai ver isso muito com crianças que nasceram em lares com pessoas muito instáveis. Elas geralmente elas desenvolvem essa habilidade muito cedo, que é essa observação ativa. Você vê que assim, são crianças que, como não sabe como a mãe, como o pai vai chegar em casa, porque é muito instável, um dia chega maravilhoso, no outro dia chega espancando todo mundo, elas começam a observar como as pessoas falam, o que elas dizem, como elas dizem. Até o jeito de respirar, o jeito de andar, o jeito que a pessoa põe a chave na maçaneta, você sabe se aquilo está sendo um bom dia ou não. Elas começam a analisar tom de voz, postura, expressão facial, porque elas vão criando padrões de comportamento. Então pode chegar hoje na vida adulta, e aí aconteceu muito comigo, porque eu fui essa criança, de ter que estar sempre entendendo ali, tipo assim, pra não ser pega de surpresa, tipo, até a acelerada que o carro dava na esquina quando virava pra casa eu já sabia. Hoje tá que tá, hoje vem que vem, o jeito que virou a chave na maçaneta.
começa até a levar a gente para um lugar não muito legal, porque você começa a fazer isso com tudo e todo mundo. Então você acaba ficando muito ansioso porque você tá o tempo inteiro entrando nos lugares e lendo todo mundo. Então a interação social ela fica pesada, porque a gente já entra assim, ó. Fulano tá olhando daquele jeito ali, eu vi uma troca de olhar, eu vi uma mudança de tom de voz, eu vi que o outro chamou ali no canto. Então, às vezes eu falo com o Michael, nossa, você viu que a gente estava lá em tal lugar e o fulano chamou de canto, você viu o climão que ficou dele? Não vi. E eu já tinha visto tudo. Então, deixa a gente nesse estado de alerta, mas infelizmente é que tudo que é em excesso é muito ruim. Mas se você quer ter mesmo essa inteligência, saber a hora de falar, saber a hora de escutar, você vai precisar analisar o comportamento das pessoas. Você vai precisar ser mais pessoas, aquela pessoa que lê os sinais sutis. Sabe aquele sinalzinho sutil de que a pessoa ficou desconfortável? Porque tem gente que, igual eu, que é muito transparente, mas tem gente que você não consegue ler. Você não sabe se o que você falou pra pessoa agradou, desagradou, você não sabe nada. Mas uma pessoa que tá sempre observando antes de ficar tagarelando, tem menos chance de errar. Outra forma que eu posso desenvolver inteligência social, escutar mais. Mas uma escuta, que eu costumo chamar de uma escuta ativa. Uma escuta empática, que é aquela escuta onde eu paro e escuto de verdade. É uma escuta interessada. Eu faço perguntas. Eu me interesso na história antes de querer achar um gancho para que eu coloque uma história minha também. Isso faz toda a diferença. E isso tá raro no mercado hoje em dia, porque todo mundo pergunta as coisas para rebater. Pergunta coisas para impressionar, para falar assim, faz aquela pergunta estratégica ali no meio da história da pessoa para vir lá e contar uma parte da história dela. Quando escutam. Quando que foi, gente? Eu saí esses dias, saí com o pessoal e tal, saí pela primeira vez. Meu Deus. Era uma briga de quem falava mais, aí um puxava uma história, o outro puxava uma história em cima e tal. E eu me lembro que eu fiquei muito quieta, eu fiquei bem silenciosa nesse dia, assim. Geralmente eu falo bastante e tal, mas eu fiquei bem silenciosa e chegando em casa o Mike falou, nossa, você tava tão quieta hoje e tal. Eu falei assim, cara, eu acho que ali ninguém tinha espaço pra falar. Ali não tinha realmente ninguém escutando. E a inteligência social, ela te dá isso, de saber o lugar onde você fala e onde você fica quieto. Porque ali eu ia estar jogando pérola pra porco. Ninguém tava escutando ninguém. Era uma chuva de um conta isso, conta aquilo, conta aquilo. Na verdade era a chance de cada um se sentir melhor. Aí é o tipo de conversa que não me interessa. Eu já mexi um pouquinho no celular, me apeguei mais na comidinha ali, fiquei focando na comida que eu tava comendo. Então assim, quer ter mais, escuta mais. A gente precisa entender que na inteligência social não é tudo sobre a gente. Tem pessoas que estão precisando ser ouvidas. É em histórias de muitas pessoas que você cresce. Eu digo que eu conheci lugares no mundo pela história de viagem de muitas pessoas, que eu interessadamente parei para escutar. E tem pessoas que falam assim, depois falam, nossa, gostei tanto de conhecer, você é uma pessoa tão agradável. E aí eu me lembro que eu falei tão pouco assim, eu falo, mas por que essa pessoa me achou agradável? Porque eu escutei, porque eu parei e ouvi. Como diz a minha irmã, ela falou, cara, você é uma das únicas pessoas que eu converso e você não julga, você só escuta. Se ela me pede um conselho, eu dou, se ela não pede, eu não dou. Outro ponto que vai te ajudar muito, pratique ser uma pessoa assertiva quando você se expressa. Cara, é terrível você lidar com pessoas que não sabem se expressar. Ou que vai fazer bico porque não gostou, ou que vai fechar a cara, ou aquela pessoa extremamente reativa que explode ao mínimo sinal de alguma coisa que confrontou ela. Eu acho que a gente precisa no dia a dia aprender a colocar as nossas ideias de uma forma muito clara para os outros. A gente tem que entender que as pessoas não querem escutar. Elas estão dando uma atenção assim de microsegundos pra gente. Então, quanto mais eu souber expressar as minhas necessidades, quanto mais eu souber colocar as minhas opiniões, impor os meus limites, de forma clara, de forma respeitosa, mais chances eu tenho de ser essa pessoa benquista onde eu estou. Não adianta você ser a pessoa que impõe o limite com passivo-agressividade. Não adianta você ser a pessoa que, eu vou emburrar e ficar quieta e não falar nada e só me retirar. É o tipo de pessoa que as outras pessoas não querem estar por perto. Pensa que tá cada um já enfrentando seus próprios leões para ainda ter que lidar com isso. Uma forma também que eu acredito que ajude muito na inteligência social é a gente aprender a ajustar os nossos comportamentos. Tem muita gente adulta
com roupinha de adolescente, eu não tô falando no sentido aqui físico de roupa, mas vestindo uma pele de adolescente, com aquela coisa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Veja, a gente precisa ajustar nossos comportamentos, até porque tem lugares que vão exigir e contextos que vão exigir de você um comportamento e outros outro comportamento. É muito diferente, por exemplo, a maneira como eu falo dentro do trabalho da maneira como eu falo com os meus amigos numa mesa de bar. É muito diferente a forma como eu reajo às coisas, por exemplo, que o meu marido faz e às coisas que um estranho me faz. Não dá pra colocar todo mundo no mesmo balaio e achar que eu tenho que tratar todo mundo igual. Isso é uma baita de uma inteligência. É a pessoa que sabe modular o seu comportamento. Ela sabe, bom, aqui vai exigir que eu escute mais. Aqui é um terreno um pouco mais perigoso. Bom, aqui é um lugar onde eu tô precisando me impor mais. Então aqui eu preciso ser bem assertiva, não perder nenhuma oportunidade de falar, ser aquela pessoa que levanta a mão e se faz ser vista. Precisa ajustar o teu comportamento. Ah, mas eu sempre fui assim e eu sou assim com todo mundo. Não, você é imatura. Ah, que nem eu escutei de uma menina, né? Ela tava falando, a menina bem entrona, assim, entra nas conversas dos outros. Nossa, entra em todas, assim, a conversa tá lá na PQP, ela entra, ela pergunta, ela é desagradável. Ah, mas eu sou assim, eu não consigo mudar. Nasci assim, e aí você vê pela idade, 20 e poucos anos, realmente um pouco mais imatura e tal. Não dá nem pra julgar muito, mas eu sei que tem minhas baby tamanquetes que me escutam aqui. Desenvolvam a capacidade de ajustar os seus comportamentos. Os nossos comportamentos, eles não são escritos na pedra. Muitos deles podem mudar. Construa boas conexões. Aprendam a investir em relacionamentos genuínos. Entrem nas relações, se encontrem com seus amigos, conheça pessoas interessadamente, com vontade de dar atenção, reconhecendo, elogiando, apoiando. Hoje o que eu mais vejo são pessoas reclamando de amizades, reclamando de que não dão. Reclamam que o amigo não tá presente e não é presente. Reclamam que o amigo não ligou, mas também não liga. Reclama que não dão atenção, mas também não dá atenção. É difícil, gente. É difícil porque a construção de um relacionamento é dos dois lados. Construção feita de um lado só tende à ruína. Cedo ou tarde, tende à ruína. Na engenharia civil, a gente tem um conceito chamado recalque, tá? Que não é esse recalque aí, não. O recalque é quando eu tenho uma construção, então aqui eu tenho o terreno dessa construção. E aí eu vou colocar um prédio em cima desse terreno, tá? E aí, obviamente, eu faço uma fundação, que é eu fincar, eu tô falando no português bem claro, vou fincar essa construção na terra, que é um elemento rígido, que vai me ajudar aqui, um elemento rígido não, mas um elemento sólido, que vai me ajudar a que não caia, né? Porque só encostar no chão, ele cai. O que acontece? O terreno, por mais sólido que ele seja, ele admite alguma movimentação, porque a terra ali ela pode se movimentar na presença de água e tudo mais. O recalque é esse ajuste da edificação no solo. Então, se eu tenho tá aqui, ó, eu fiz aqui, minha construção. Eu já calculo a minha estrutura admitindo que ela pode afundar um pouquinho, tá? Que ela vai assentar no terreno, certo? Qual que é o grande problema do recalque? O recalque diferencial. Quando eu tenho dois pilares aqui, então eu tenho o meu prédio, eu tenho os dois lados do meu prédio, e um lado afunda mais do que o outro. Se vocês olharem na cidade de Santos, porque ali é um terreno bem arenoso, você vai ver que os prédios da orla eles são bem tortos. E eles ali já são construídos levando em consideração esse recalque diferencial. Mas a grande maioria das construções não. Admite-se que ela baixe junto, mas não que ela baixe diferente. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a construção, ela admite um recalque, ela pode cair, ela pode ali dar uma afundada e tal. O que ela não pode é um lado ceder mais do que o outro, um lado fazer mais do que o outro, um lado se dedicar mais do que o outro. Não o tempo inteiro. Lógico que é um desequilíbrio, tem hora que eu vou tá mais ativo, tem hora que não, mas o que não pode é o tempo inteiro eu estar cedendo, fazendo e o outro nada, porque isso vai levar à ruína. E eu acho que, por último, o que constrói muita inteligência social é pedir feedback para as pessoas, principalmente para pessoas que você confia muito. E eu recorrentemente faço isso com o Maicon, né? Teve um lugar que eu trabalhava, que eu saí desse lugar, eu pedi para sair, não tava muito legal e tal, tava, né,
umas relações bem pesadas assim. E um pouco antes de sair, eu escutei neste lugar que eu era uma pessoa... como é que era? É que eu era uma pessoa... Sempre foi comunicação, né? Que a André era uma pessoa muito difícil de se comunicar e tal. Porque geralmente eu sou aquela pessoa mais prática. Infelizmente, eu não tenho as amenidades, bom dia, boa tarde, boa noite, como foi seu final de semana. E às vezes, assim, infelizmente não é todo mundo que tem esse tipo de comunicação e soa realmente como agressivo para essas pessoas. E eu tava num lugar bem melindroso, uma geração bem diferente da minha e tal. E eu escutava muito isso. Sua comunicação, sua comunicação. E um dia eu cheguei pro Michael e falei, você acha que tem alguma dificuldade na comunicação comigo? Eu não me faço entender, eu não, né? Você acha que eu sou muito rude? Mas assim, perguntei pro Michael porque eu confio muito nele, mas ele é o meu marido. Então eu comecei a perguntar para amigos, outras pessoas e conhecidos se era difícil falar comigo. Então peça feedbacks de como você se comunica. Peça feedbacks de como você interage e também você mesmo. Reflita em situações que já passou. Né? Como que eu poderia ter feito melhor? Como eu poderia ter reagido melhor? Como eu poderia ter encarado melhor essa situação? Então eu acredito assim, e realmente esteja aberto. Não queira aquele feedback para chancelar o que você é. Para confirmar e falar assim, tá vendo? Eu sou uma pessoa fácil, tá vendo? Não é essa a ideia do feedback. É realmente você se construir, é você crescer, é você, sabe, entender que a gente é ruim também. Entender que a gente machuca também, que a gente tem coisa para ser consertado. Mas que quanto mais eu tiver consciência disso, de que eu preciso do conserto, melhor. E eu espero, mais uma vez, com esse episódio, que ajude vocês de alguma maneira. Obviamente, eu sempre peço a interação aqui, é muito importante, gente, pra gente que cria conteúdo e não cobra por isso, né? Então, a gente tem as publicidades que ajudam a manter o canal, as interações, o crescimento do canal, a monetização do canal. Então, se vocês puderem compartilhar esse conteúdo, comentar aqui embaixo, divulgar, é sempre uma forma de apoiar, às vezes, quem tá te ajudando de alguma maneira. Um beijo e até a próxima.